situações que aparentemente nos dá a entender que o eu nascer de novo, o viver em novidade de vida, uma vida em santidade, parece que perdeu a sua relevância para a igreja de Cristo. E a gente falava do escritor aos Hebreus quando diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje o será para todo sempre. E a gente veio trabalhando sobre esse tema também hoje no domingo, no culto pela manhã. E a gente tratou bem-vindo à nova vida. A igreja de nova vida foi até uma brincadeira que eu fiz com os irmãos. Você está na nova vida ou você tem uma nova vida? E a gente veio falando sobre esse conflito que muitos têm e o que é ser alguém com uma nova vida. Que o trabalho de Deus nunca foi para melhorar o homem, muito pelo contrário. Foi para matar o homem e que ele ressurja para viver para Cristo. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é isso que Jesus falou? Negue-se a si mesmo. E o trabalho que a gente veio desenvolvendo, olhando para um ano de 2026, um ano de prioridade, é o que é ser uma pessoa que tem uma nova vida? É ser uma pessoa que morreu para esse mundo, que se arrepende de quem era no passado e que hoje abriu mão de tudo para viver para Cristo. E uma coisa que foi citado também é que anos atrás, eu ainda brinquei, eu falava antigamente, no meu tempo, quando começa a falar isso, você denuncia a idade, sim ou não? Você começa a reconhecer que seu tempo já está se estendendo, não passando. Aí eu falava assim, as pessoas se convertiam e largavam tudo, abriam mão de tudo, mudava. Não é um negócio muito comum hoje, sim ou não? A pessoa mudava o seu jeito de falar, mudava o seu jeito de vestir, se necessário fosse, mudava até seu círculo de amizade. Sim ou não? Aí, hoje, e a gente precisa entender um pouquinho sobre isso. Quem veio de manhã, esteve aqui conosco escutando. Quem não pôde estar presente, também tem gravado ali no nosso canal no YouTube. E se você não é inscrito, já aproveite, se inscreva. Mas depois assista. São lições, eu ainda falava com a minha esposa hoje, no almoço. São coisas tão básicas, nada assim de extraordinário, descortinando a palavra. Não, é coisa que está na Bíblia. Nós lemos vários versículos, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então a gente buscava um texto, trazia um contexto, falava de um tema, trazia um versículo falando sobre isso, olhando para o que é nova vida em Cristo. Ok, queridos. E hoje eu quero, nessa parte da noite, nesse encontro nosso, que também é um encontro evangelístico, sempre, toda a história sempre foi o encontro da noite, eu queria falar de um tema que são passagens que você conhece, um tema que é sensível, mas eu tenho certeza que vai trazer muita vida aqui nessa noite. Lucas capítulo 15. Quero estar lendo esse texto. Vou te pedir para você permanecer com a sua Bíblia aberta após a nossa leitura, tá bom? Lucas 15, a partir do verso 1. E eu quero a sua paciência, igreja. A gente vai estar lendo na NVI. Lucas 15 fala de 3 histórias, que eu tenho certeza que você já ouviu sobre elas, e
costumeiramente a gente ouve de formas separadas. Hoje a gente vai olhar tudo. Paciência. Quem não leu a Bíblia hoje já vai zerar o game. Pelo menos vai ler um capítulo. Tá bom? A partir do verso 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Só um ponto até aqui. Olha o que aconteceu. Tinha pessoas que precisavam ouvir Jesus. E tinha os doutores da lei ali só para criticar. Só para ver alguma coisa que Jesus estava fazendo de errado. Verso 2, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Graças a Deus, Jesus recebe pecadores. Sim ou não, igreja? Graças a Deus. Verso 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Continuou Jesus, e lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um de seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calcem os seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximava de casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque
o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu, insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tendo trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, querido. Pai, nós oramos e te pedimos que o teu Espírito fale aos nossos corações. Ministra, Senhor, nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? O tema dessa noite é perdidos. Nós olhamos para uma resposta de Jesus. Quando Jesus está ali contando isso que nós lemos em Lucas 15, ele respondeu uma acusação dos religiosos. Ele estava falando assim: esse homem senta com pecadores. Será que ele é tão santo assim? Querido, independente das suas boas intenções, sempre tem alguém querendo te desqualificar. Jesus estava ali, o santo homem na terra, o Emanuel, o próprio Deus conosco, e tinha pessoas querendo desqualificar Jesus. E Jesus, ele prontamente, conhecedor dos corações, conhecedor das mentes, ele conta essa história. Na verdade, é uma história só, não sei se vocês entenderam. Ele está contando uma história, e ele dá 3 exemplos. E Jesus resume muito bem para que ele veio e para quem ele veio. Para quem que Jesus veio? Para os perdidos. Lembra quando eu reforcei o verso 2? Ele recebe pecadores e come com eles. Graças a Deus. Você já pensou se Jesus não recebesse pecadores? O que seria de nós? A resposta de Jesus não foi um debate. A resposta de Jesus foi uma revelação para mim, para você e para todos aqueles homens, principalmente para os fariseus. Uma revelação da própria parte do Pai. 3 parábolas e uma única mensagem. Um Deus lidando com diferentes perdidos. Jesus veio para os perdidos. Quais? Todos. E a gente viu aqui com 4 exemplos, vários perdidos. E a gente vai falar um pouquinho. Porque muitas vezes, a gente acha que perdido é só aquele que está no mundo. Muitas vezes a gente acha que perdido é só aquele que não frequenta igreja, não fala aleluia e não posta versículo bíblico na internet. O primeiro perdido que Jesus dá o exemplo é a ovelha. A ovelha perdida. São os perdidos sem direção. Tem aí, filha. No início dessa parábola, Jesus, ele, na parte do verso 3 ao 7, ele dá o exemplo da ovelha. E esse exemplo da ovelha é maravilhoso, porque ele representa pessoas que não conhecem o caminho. A ovelha perdida
é pessoa que não sabe voltar, é pessoa que não tem direção, não tem conexões espirituais, não sabem o caminho da salvação, é aquele que nunca aceitou Jesus como seu Salvador. E é isso que Jesus fala assim, as 99 eu não abandonei, é que elas não precisam de remissão de pecados, elas já foram remidas. E posso ser bem sincero, queridos, o nosso encontro de celebração, os nossos cultos, são bênçãos, são mandamentos, mas Jesus também está preocupado com quem está perdido lá fora. E hoje, na nossa escola bíblica de discípulo, eu falava com os irmãos, a gente nunca pode desconectar a vontade de Deus com as ações humanas. Porque Deus, para abençoar o homem, Ele usa o homem. Deus, para te abençoar, Ele pode me usar. Deus, para me abençoar, Ele pode te usar. Quem está me entendendo? E como que essa ovelha perdida vai encontrar direção? Através da obra da cruz do Calvário, que Jesus fez plenamente o seu papel. Agora, cabe a nós, sim ou não? Ser sal dessa terra, ser luz desse mundo, ser, como Paulo fala, eu gosto muito desse capítulo 3 de 2 Coríntios, cartas vivas. A Bíblia que muitos não leram, é a sua vida que eles estão olhando, é a minha vida. E essa ovelha perdida, ela não se perde por rebeldia, mas apenas por incapacidade. Ela está envolvida nesse mundo, nessa cultura que a abraça. E a pessoa está olhando as novelas, filmes, músicas, e está achando que aquilo é normal. Sabe por quê? Porque o parente dela sempre ouviu, porque os vizinhos sempre fizeram, ela cresceu nesse ambiente. Ela não tem uma direção. Mas quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Você conhece Jesus? Você conhece? Nós não podemos separar o espiritual do humano, as ações de Deus da responsabilidade humana. E quem foi chamado para alcançar essa ovelha perdida são os salvos em Cristo Jesus hoje. Porque um dia me trouxeram na igreja. Um dia falaram de Jesus para mim. Um dia deram testemunho. E hoje eu tento retribuir. Assim eu tenho certeza que foi na sua vida, sim ou não? Antes eu cresci na igreja. Já vou chegar em você. Já eu chego em você. A ovelha perdida é essa que não tem essa capacidade, não tem direção. E Jesus veio, a obra de Jesus é para ela. Jesus é esse pastor que ele vai atrás, busca, coloca nos ombros e traz de volta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não sei das suas metas para 2026, igreja do Senhor. Mas nas suas metas está orar por alguém que está perdido? Nas suas metas está, Senhor, me dê oportunidade de falar do teu amor para tal pessoa? Mas não sai assim, igual atirador, se pegar, foi. Não, foque em uma pessoa. Ele largou as 99 e foi em uma. Aquela ali precisa. É o exemplo de Jesus. Ele focou em uma. Muitas vezes queremos fazer tudo e não acertamos o gol. Quem é do futebol aí sabe. Tem jogador que joga em tudo quanto é posição, mas eu preciso de gol. Se não fizer o gol, não resolve. Foca em uma pessoa, em uma vida. Aquela pessoa ali precisa muito de Jesus e a gente está aqui, ué. Eu tenho. Você também tem. Muitos conhecidos, pessoas que nós amamos, que estão como uma ovelha perdida. Ela sozinha não sabe o caminho, não sabe
o que fazer, como fazer, já está enraizada nessa cultura. E agora? E agora, o que Deus fez em mim, eu vou deixar brilhar. Tem uma musiquinha que as crianças cantam, né? Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Deixa brilhar, querido. Minha pequena luz, vou deixar. Cristo em nós é a esperança da glória. A ovelha perdida precisa da sua oração, precisa da minha oração, precisa do meu testemunho, do seu testemunho, precisa de ouvir uma palavra do coração de Deus. E qual boca que vai ser essa palavra? Se você tiver fé, diga eu. Tem alguns. Vou perguntar de novo, qual boca que será essa palavra? Se você tiver fé, diga eu. Olha, viu? Dezembro essa igreja vai estar cheia. Dezembro a gente vai voltar a botar banco nesse corredor aqui. Amém, queridos? Amém, queridos? Tem muita gente querida por nós, que nós amamos, parentes, que estão perdidos. A gente não pode aceitar. Já falei, agora larguei na mão de Deus. Não, irmão. Se Jesus fizesse isso, a gente estava enrolado. Eu preguei. Não, sabe o que Jesus falava? Irmão, pregue, não quer, vai lá e prega para outro. Mas não pare de pregar, não pare de dar testemunho, não pare de fazer a obra. Amém, igreja? Amém. Aqui a salvação da ovelha perdida é totalmente pela graça. É independente do seu pecado, independente de como você esteja, só vem. A obra de Jesus é poderosa para restaurar todo pecador. Não existe estado de pecado tão grande que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário não possa restaurar. E esse é o caso da ovelha perdida. Quem lembra do ladrão na cruz? Minutos antes ele estava blasfemando contra Jesus. Mas parece que a ficha dele cai e fala assim: Senhor, eu sou homem pecador. Repreende o seu amigo, fica quieto aí, a gente merece, cara. Olha só, confissão de pecado, arrependimento. Aí daqui a pouco ele reconhece o senhorio de Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem pregou para aquele homem? Só a presença, a graça de Jesus, o testemunho, constrangeu o coração daquele homem. E aquele homem falou coisas que até discípulos não falaram. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se Pedro tivesse essa convicção, Pedro não negava Jesus. Aquele homem falou: eu vou morrer, não tem problema não, mas lembra de mim, Senhor. Se eu lembrar de mim, isso aqui, essa terra aqui, eu estou pensando nas coisas do alto. Eu estou pensando nas coisas de Deus. Eu estou pensando na eternidade. Aí Jesus, o que ele fala? Hoje mesmo. Poxa, mas por que Jesus não falou? Não, Hadouken, desce daí, vai viver sua nova vida. Não poderia? Poderia. Mas tem coisa mais preciosa para o Senhor, que é a nossa salvação. E muitas vezes o nosso olhar está apenas nessa terra, e a gente quer coisa só dessa terra, e a gente está ficando alegre ou triste com Jesus por causa das coisas dessa terra. Jesus não tirou aquele homem, não curou ele, não cancelou a condenação dele, apenas falou: hoje tem algo mais importante do que te curar, do que você descer dessa cruz, é a salvação em Cristo Jesus. Nada é mais importante que a salvação. E, queridos, tem muitos perdidos, que eu e você, que já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que estamos no caminho da luz, que estamos congregando, servindo, buscando ser servos e servas do Senhor, existem muitos que precisam de nós. Não, vou levar lá na igreja e o pastor Levi, a pastora Ivani, eles se viram lá. Não. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Ide por todo o mundo. Sabe o que é original? Não é pregar o evangelho, não. Pregando o evangelho para toda criatura. Como eu vou pregando. Como eu vou pregando.
Eu estou trabalhando, eu estou pregando. E se possível, fale. Mas a maior pregação não são as palavras que saem da nossa boca, não. É o nosso caráter, é a nossa postura, são as nossas atitudes. Quem está me entendendo? Jesus veio para essa ovelha perdida, e a obra que Jesus fez na minha e na sua vida é para alcançar eles. A gente não pode separar o reino de Deus do homem. Não. Deus quer trabalhar através da minha e da sua vida, querido. Que nós possamos fazer igual Isaías no capítulo 6. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Os perdidos desse mundo precisam de direção e não de julgamento. O evangelismo é iniciativa divina, mas acontece através da igreja. Não julgue, ame. A ovelha perdida, ela vai estar suja, vai estar talvez fedorenta, com costumes, palavreados, coisas estranhas. Relaxa, irmão. Você é o Espírito Santo? Não, né? Nem eu. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O nosso papel é servir, é fazer a vontade do Senhor, é falar do amor do Senhor. Vós sois geração santa, sacerdócio real, geração eleita, perdão, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar, proclamar as grandezas daquele que vos tirou do império das trevas. Nós somos separados por Deus. Para quê? Para proclamar as grandezas do Senhor para esse mundo. Quem está me entendendo? O segundo exemplo é a moeda perdida. Quando valores são perdidos. A moeda, ela simplesmente simboliza valores que são perdidos. Por quem, queridos? Por nós. A moeda não está fora da casa, ela está dentro, mas perdida. Não é algo lá de fora. A ovelha, sim, precisa de um resgate. Agora, valores. A dracma conhecida, perdida. A moeda perdida são valores que perdemos dentro da casa. Representa crentes que não perderam a fé, mas perderam valores. Não brilham mais. Existem ações aqui que acontecem, querido, para essa mulher achar. E nós lemos. O que diz? Entre os versos 8 e 10. Pode postar aí fazendo favor, Isabela? Olha que interessante, no verso 8, Lucas 15. Mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai dar uma olhada algumas vezes. Ela diz que ela acendeu a luz. O qual a mulher que possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia. Primeiro papel, pode deixar aí, filha, fazendo um favor. A primeira atitude, melhor dizendo, quando se perde valores, é acender uma luz. Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz, a palavra de Deus ilumina. Só enxerga a sujeira quem sai da escuridão. Porque quando aquela mulher, ela perdeu valores, ela reconheceu que ela perdeu valores, ela acendeu a luz. Lembre, palavra de Deus. Quando ela acendeu a luz, ela precisou varrer. Varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Quando ela acendeu a luz, ela viu que tinha sujeira. Quando nós olhamos a nossa vida no esquadro da palavra de Deus, a gente vê que tem coisas que a gente precisa melhorar. Sim ou não? Tem coisas que a gente ainda precisa reforçar no nosso coração, mudar.
largar ou abraçar, não sei. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, de acordo com a palavra de Deus, a gente vê que a gente precisa mudar algumas coisas. E quando a gente enxerga essa sujeira, ela vai, segundo ponto, varrer. O que é varrer, querido? É a santificação. Não é confortável, gera poeira, mas é necessário. Para achar a moeda que se perdeu, o valor que se perdeu, a gente precisa da palavra de Deus e a gente precisa se santificar. O que é santificação, queridos? É colocar a minha vida no prumo da palavra de Deus. É colocar a minha vida em concordância com o que Deus tem para mim, porque Deus é santo. Santificação não tem mistério. É Deus falar assim, faz, a gente faz. Deus fala, não faça, não faço. Peça, eu peço. Corra, eu corro. É simples. Quem está me entendendo? E a parte 3 que ela fala, ela varre e procura atentamente até encontrar. Essa mulher, ela não abre mão rapidamente. Porque uma coisa que muitos de nós, nessa atual momento da sociedade, da humanidade, onde as coisas são muito fáceis, muito rápidas, muitos de nós, se as coisas não apresentarem um resultado rápido, a gente abre mão. Sim ou não? Eu vou ali, mas se eu não tiver resposta, eu largo tudo. Não, não. Ela procura atentamente até eu não saio daqui enquanto eu não resolver isso. Eu não paro de orar enquanto isso não mudar. Ou então Deus mandar. Eu não paro de buscar. Eu vou melhorar, eu vou mudar. Resiliência em Deus. Quem está me entendendo? Queridos, onde a palavra de Deus não ilumina, o pecado se acomoda. Onde a palavra do Senhor não ilumina, o pecado ele vai ganhando terreno. Eu gosto muito do exemplo da Arte da Guerra. Um livro de Sun Tzu. Ele diz que quando um terreno não é ocupado, o inimigo ocupa. A partir do momento que você dá espaço na guerra, o inimigo começa a ocupar. Aí vamos olhar para o nosso tempo. Tenho citado nos últimos dias muito Gálatas 5, quando diz que a carne milita contra o espírito. Pela manhã eu também falei sobre isso. Quando você vai orar e dá sono, vai ler a Bíblia, bate uma distração, ou também dá sono. Você faz um propósito de oração, não sei, 7, 10 dias. Chega no segundo, abre mão de tudo. Só comigo que já aconteceu isso, irmãos? Pensei que eu era o pior dos pecadores. Queridos, aí esse versículo, ele ministra na minha vida. Fala, a carne está lutando, né? Fica quieta aí. A nossa carne desanima. Fazer as coisas de Deus. Às vezes, por alguma outra situação, tem disposição para ficar em pé, mas se o louvor passar de meia hora, eu quero sentar. Não estou falando quem tem uma certa idade ou tem uma comorbidade. Não estou falando isso. Pelo amor de Deus. E me perdoe se entendeu assim. Estou falando de gente que, sabe, as coisas do alto começam a perder seu valor. Eu começo a abrir concessões na minha vida. Onde não há zelo, a perda é gradual. E a gente vai abrindo pequenas concessões sem perceber. Sabe por quê? Não abriu a palavra, não acendeu a luz. Quem perde disciplinas espirituais, e não estou falando de vir à igreja, irmãos. Vir à igreja é importante? Muito.
O escritor aos Hebreus diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Venha à igreja, congregue, participe. Estou falando da sua busca pessoal. Você com Deus. Você e Deus. Quem está me entendendo? Tomamos banho todo dia, escovamos dente todo dia, nos alimentamos várias vezes todo dia. Sim ou não? Só que o ser humano é corpo, alma e espírito. O ser humano é um ser tripartido. Então, se você só alimenta um, as coisas ficam um pouquinho desequilibradas, irmão. Sim ou não? E o que alimenta o nosso espírito? A adoração ao Senhor nosso Deus, leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. É bom ter alegria entre os irmãos. Fizer um churrasquinho, me chama. É assim. Quem está me entendendo? Cuidado quando abrimos mão de disciplinas espirituais. Porque a partir do momento que abrimos mão de disciplinas espirituais, nós abaixamos a guarda para que valores comecem a ficar escondidos ou perdidos. A igreja do Senhor não pode perder valores. E a obra de Jesus é isso. Um dos motivos. O perdido lá do mundo, resgatar valores dentro de casa. Resgatar valores dentro da nossa própria casa. Não negociar. Agora, o ponto 3, que é o final da parábola dessa história, desse momento, Jesus contando, que ele conta a história agora de 2 meninos e o seu pai. Entre os versos 11 e 16, mas não precisa ler. Mas agora Jesus deixa a parábola mais profunda. Traz um tom de dramaticidade maior. O filho e os privilégios desprezados. Não é uma ovelha, agora não é uma moeda, é um filho. E é muito interessante isso que acontece. Ele não perdeu o pai, ele perdeu o valor de ser filho. Esse filho, ele reconheceu que ele tinha herança em Deus. Ele reconheceu que o pai deu para ele dons, riquezas, privilégios. Certa vez que eu falava sobre o filho pródigo, e eu me recordo agora, eu comentava com os jovens, falando de quantos grandes artistas cresceram na igreja. Elvis Presley, Katy Perry, Whitney Houston. E estou falando só Ângela Maria. Estou falando só a Nata. Tem vários outros. Chegou num determinado momento da vida, eles falaram assim: eu quero esse talento aqui que você me deu, pai. Me dá aqui que eu vou gastar do meu jeito lá fora. E foram embora. Alguns tiveram a oportunidade de retornar, outros não. Esse dia a gente viu um filme, Aretha Franklin, criada na igreja, uma voz sensacional. De repente ela fez o papel do filho pródigo. Ela saiu, foi no mundo, ganhou o mundo. Mas, verso 17, caindo em si. E essa mulher morreu agora no Covid, se eu não me engano. 19 ou 20. Com mais de 90 anos. Não estava na mensagem, não. Por isso que eu não tenho os dados completos, senão eu pesquisaria.
Mas, queridos, quantos pródigos saem do nosso meio? Ou corações que muitas vezes estão até no nosso meio, mas já assim, poxa, eu acho que eu tenho um valor aqui, hein? Eu acho que eu poderia fazer isso. Citei, queridos, da área da música, que é cultura, é mais fácil, mas a gente pode olhar para várias outras áreas, tá? Seja empresarial, profissões de outros tipos. Eu vi um caso de um jovem, que ele foi, nas universidades, ele era a estrela lá para ir para a NBA, ele já era o menino que era, lá tem um sorteio, e me fugiu o nome do sorteio agora, me perdoe, que lá os jovens, quando sobem da faculdade e vão para os times profissionais da NBA, aí cada time tem o direito de escolher. Ele já estava na primeira prateleira. Falava que ele seria o novo Kobe Bryant, o novo Michael Jordan, e esse jovem tinha um chamado. Ele sabia desde a infância dele. E ele poderia fazer como muitos. Ir, jogar, fazer sucesso, se aposentava com uns 30 e pouquinho e ia trabalhar no ministério, sim ou não? Poderia continuar cristão, dando testemunho, mas ele não quis negociar isso, porque ele viu vários outros amigos que tentaram fazer a mesma coisa, mas se perderam. Hoje, eu sempre converso com jovens nossos, não estou falando só da Igreja Nova Vida de Barra do Piraí, que são criados numa igreja, 4, 5 meses, dependendo da faculdade, eles estão pior que o ímpio. Pisa num outro local, numa cultura diferente, eles já jogam fora tudo aquilo que eles aprenderam. Vivendo de forma pródiga. E esse filho, o pródigo, ele não desperdiçou dinheiro. Dinheiro é o de menos nessa história, querido. Dinheiro o pai tem, tem abundância. Ele desperdiçou privilégios. Quem aqui é filho de Deus? Deixa eu te falar um negócio. Eu também sou. O pai respeita a minha decisão. O pai respeita a sua decisão. Diante de toda a soberania de Deus, Deus não me trata como um robô, não te trata como um robô. Ele respeita. O pai não força a permanência de ninguém. Não força. Amor não controla, amor espera. E Deus é o próprio amor. Você é filho de Deus, sim ou não? O que significa ser filho de Deus segundo as Escrituras? Eu estou caminhando para o final aqui. 1 João capítulo 3 diz assim: vede como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. É uma filiação, querido, de um ato de amor concedido pelo próprio Deus. Que amor grande é esse? Todas as religiões têm deuses, mas só um se apresenta como Pai. O nosso Deus Todo-Poderoso. O filho pródigo, ele desprezou o amor que muitos nunca receberam. Tem muita gente que nunca ouviu falar de Jesus e já se perdeu. O filho pródigo, ele estava com o pai e ele abriu mão de tudo. Olha que coisa terrível. Queridos, filiação não é automática. A gente está olhando aqui o que é ser filho de Deus. João capítulo 1 diz: aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Filho de Deus é aquele que crê no nome de Jesus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ok, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu creio que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, filho de Deus. Nascer na igreja não é o mesmo que nascer de Deus.
falei que ia chegar em vocês. Não tenho nada contra quem nasceu no seio evangélico. A minha filha está ali, criada na igreja. Meu filho está sendo criado na igreja. Mas ela sabe que ela precisa orar, que ela precisa ler a Bíblia, que ela precisa buscar uma intimidade, um relacionamento íntimo e pessoal dela com Deus. Berço evangélico não dá direito à salvação. E a gente precisa entender isso. É necessário nascer de novo. É necessário nascer. Eu fui criado na igreja. Que legal. É importante. Você acumula experiência, conhecimento de muitas coisas, participa de tantas coisas boas, não tem tanto tempo perdido nesse mundo aí. Que coisa maravilhosa. João 3,3, Jesus respondeu-lhes, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo, querido. A filiação é testemunhada pelo Espírito. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Queridos, é muito interessante esse versículo. Que eu tenho plena convicção que eu sou filho de Deus. Quem tem plena convicção que é filho de Deus? É o Espírito Santo que está falando na sua vida, querido. É Ele que testifica. É Ele que consolida aquilo no seu coração. O próprio Espírito. Que Espírito é esse? Espírito Santo de Deus. Testifica ao nosso Espírito. Ele dá essa testemunha, ó, você é filho de Deus. Você está selado aqui comigo. Seu nome está no livro da vida. Você pode dar glória a Deus? O filho pródigo, ele silenciou essa voz, querido. Até o dia, verso 17, tão famoso, que ele caiu em si. Querido, é tão bom quando dá tempo de cair em si. Já pensou se ele não cai? Já pensou se ele é arrebatado antes? Todos nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Filiação é promessa, não uma herança natural. Não somos filhos naturais. Somos filhos da promessa, do projeto, do plano de Deus para toda a humanidade. Então, querido, ser filho de crente, crescer na igreja, eu não estou atacando ninguém, muito pelo contrário. É a gente olhar para a maturidade. Como eu já disse, são coisas que eu trato com a minha própria filha. Todos nós precisamos ter o nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Eu já tive o desprazer. Minha esposa está aqui. Uma conhecida nossa falasse, eu estou bem quanto à salvação, porque meu marido ora muito, meu marido é muito crente. Ela está rindo aqui, ó. Falei, oi? Adriana, antes ela me falou isso com uma certeza, que ela acredita nisso. Salvação individual, irmão. Salvação é individual. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. Ajuda. Imagina um pai dando um bom testemunho para o filho. Eu conheço casos aqui que filhos deram bom testemunho para os pais e alcançaram os pais. Crianças que viam nessa igreja. Daqui a pouco estava a família toda. Eu sei disso. Mas a salvação é individual. Individual. Deus te trata como filho. E o chiqueiro não é o seu lugar. O chiqueiro não é o meu lugar. Os porcos não são os nossos parceiros. Muito pelo contrário. Mas só que o chiqueiro não foi abandono do pai. O chiqueiro foi uma
redentora disciplina. Muitas vezes o pai permite. Ah, você não quer me ouvir? Então vá lá. Quebra a cara. A vida ensina, não é assim? Não é assim que muitos dizem? Em casa, você vai receber amor e disciplina. A rua é só disciplina, não tem amor. Então, muitas vezes, Deus permite essa vergonha de padecer com os porcos, se alimentando da comida dos porcos. Quem está me entendendo? Só que esse sofrimento, muitas vezes, é o caminho de volta. Não é uma vergonha, querido, sinceramente. Vergonha é se perder. Mas muitas vezes, Deus permite para a gente cair em si. Esse verso 17 de Lucas 15, para mim, é tão maravilhoso, e caindo em si. Porque quem é resgatado sem cair em si, cai de novo. Se perde de novo. Já viu gente ou testemunhos que pegam pessoas de qualquer jeito, não, vamos. Daqui a pouco a pessoa trai de novo, a pessoa abandona de novo, a pessoa tinha que cair em si. Ele tinha que se arrepender, tinha que mudar, senão não vale a pena. Quem está me entendendo? O arrependimento, ele começa por dentro. Antes de voltar para casa, esse jovem olhou para ele mesmo. O que eu estou fazendo da minha vida? Os empregados do meu pai que se alimentam melhor que eu, têm condição melhores do que eu. E ele se arrependeu a tal ponto, querido, que ele fala assim, eu vou voltar, mas eu sei que eu errei. Eu não quero voltar mais como filho, eu voltarei como servo. Vou pedir meu pai só um carguinho, só um emprego lá. Já é melhor do que o estado que eu estou. Isso é arrependimento, querido. Muitas vezes as pessoas se perdem da sua identidade por ganância, falta de sabedoria ou até mesmo por mais influências. Quem conhece essa musiquinha assim? Os seus problemas você deve esquecer. Conhece esse louvor? Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Quem conhece esse louvor? Conhece não? Por que vocês estão rindo? Queridos, esse tema é um tema tão interessante que eram um javali e um suricato, né? Acho que é. Suricato? Os mais novinhos aí, me ajudem aí. Eles viram o leão. E o que eles falaram? Vamos tirar a identidade dele. Vão roubar a identidade dele, senão a gente vira alimento para ele. Isso é o diabo comigo, com você, irmão. O diabo, pela cultura, pelas falácias desse mundo, ele quer tirar a sua identidade, a minha identidade de leão. Filhos de Deus. Ele tirando o Hakuna Matata na nossa cabeça, a gente perdeu a identidade, a gente começa a se alimentar de bichos, de coisas podres, igual o jovem rico, o filho pródigo, comendo comida dos porcos. Ele pegava um pouquinho que sobrava dos porcos. Mas eles falavam uma musiquinha na cabecinha dele. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata não, irmão. Eu lembro uma vez que eu trouxe uma dinâmica, botei o vídeo e tal, aí tinha uma jovem nossa com a camisa, Hakuna Matata. Falei, não vai jogar fora não, deixa aí. É bom testemunhar para você, isso aqui não é para mim. Quem está me entendendo? Existe muito canto da sereia, como dizem por aí, que é para te tirar do propósito. É para você viver como javali, como porco, e não como leão. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu. Quem que é ele? Jesus. E a Bíblia diz que ele é o Filho de Deus e eu sou co-herdeiro com ele. Então eu sou leão também, ué. Amém? Se ele venceu, nós venceremos. O que acontece no retorno? O pai corre, abraça, faz uma festa, reposiciona, bota anel no dedo, sandália nos pés, ele dá destino, dá autoridade para o filho. Não pensa duas vezes, porque meu filho estava morto, mas ele reviveu. Deus tem alegria quando o seu filho volta para o caminho. Deus tem alegria. Só que para a gente finalizar, tem um negócio que aconteceu muito triste. O filho mais velho, que é o famoso perdido religioso. Você conhece esse? Eu já estou aqui um tempão. Agora vem esse aí, que fez um monte de coisa errada, estão fazendo uma festa, estão honrando, e eu. Ô filho, você está perdido? Você perdeu sua identidade? Olha o que o filho mais velho fala, queridos. Ele fala assim, eu sempre te obedeci em tudo. Glória a Deus. Eu sempre trabalhei igual um cachorro para você. Calma aí, irmão. Você é filho. O filho mais velho, ele não se enxergava como filho. Ele obedecia, ele trabalhava, mas ele só olhava para a autoridade do pai e não para o amor do pai. Quem está me entendendo? E quando a gente não se apega em intimidade e amor com o nosso Deus, a gente se frustra rápido. Sabe por quê? Porque a gente fica esperando recompensa. E a recompensa de Deus é o próprio Deus. A recompensa de Deus para a minha vida é a própria presença dEle. Ele servia, trabalhava, obedecia, mas não amava. Estava perdido. E quantos têm perdido dentro da casa de Deus? Obedientes. Pessoas boas. Mas precisa mudar aqui e aqui. Ó. Quem está me entendendo? Queridos, vários momentos da minha vida, eu já me enxerguei como o filho mais velho. Você não tem vergonha de falar isso não? Eu não, graças a Deus eu passei dessa fase. Eu amadureci, eu cresci, eu melhorei, mas eu já me enxerguei assim. Como assim? Eu estou fazendo tudo certinho, eu estou se auto-justificando, para com isso. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu quero estar numa delas. Eu quero amar meu Deus. Eu quero servir meu Deus. Eu não quero ser um perdido. Servir sem relacionamento gera dureza de coração. Obediência sem amor gera orgulho espiritual. Cuidado. E qual filho que estava mais perdido? Os dois estavam perdidos, queridos. Quem saiu e quem ficou? E o Senhor Jesus respondendo para aqueles mestres da lei e os fariseus, lá no início de Lucas 15, ele está dando essa lição sobre esses dois meninos também. Eu vim para eles. Eu vim para resgatar aquele filho que saiu e foi gastar de forma pródiga. E eu também vim para resgatar aquele filho que está com o coração duro, que está com o coração só no trabalho, só nas coisas, não tem um relacionamento comigo, não tem amor para comigo, não tem intimidade, não chora na minha presença, não deseja minha presença mais que tudo. Eu vim para esse também. Eu vim para resgatá-lo também. Quem está me entendendo? Perdidos sem direção, perdidos sem valores, perdidos sem intimidade. Os filhos perderam a intimidade, tanto quem foi, quanto aquele que ficou. O problema, querido, não é estar longe ou perto da casa do Pai. O perigo é nunca conhecer o coração do Pai. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Queria te convidar a se colocar de pé, querido. Queria chamar os irmãos do louvor para a gente adorar o Senhor.
Que não haja mais nenhum perdido entre nós. Amém, queridos? Eu queria orar com os irmãos e depois a gente terminar adorando com uma parte desse louvor, falando teu nome é cura, é poderoso. Sabe por quê? Só Jesus para resgatar os perdidos. Só Jesus para transformar os nossos corações. Sim ou não? Coloque a mão no seu coração, querido. Pai querido, nós colocamos as nossas limitações diante de Ti, pedindo que o Senhor, Pai, venha resgatar o nosso coração, resgatar a intimidade para contigo. Pai, no nome de Jesus, ministra, Senhor, na nossa vida, porque nós somos Teus filhos, e nós não queremos, em momento algum da nossa história, ficar perdido. Pai, no nome de Jesus, nos resgata, nos restaure, nos cure. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Declare: Jesus. Jesus, quero declarar o teu nome sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Sim, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Quebra, Senhor. Quebrando os vícios dessa geração. Declara isso. Declara esperança e liberdade. Clamo Jesus. Declare o teu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Lá no início, declare: Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Sim. Sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. O teu nome, Senhor. Teu nome é cura. Sim, é poderoso. O teu nome. Teu nome é vida. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas o quê? O nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Creia nisso. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
Mais uma vez, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Senhor, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sim, Deus, sobre tua família clame o santo nome Jesus. Eu queria te convidar, querido, a orar pela sua família nessa hora. Eu tenho vários entes queridos meus que estão perdidos, que são filhos pródigos, que são filhos que perderam valores e que são também ovelhas perdidas, que nunca viveram o cristianismo, nunca pisaram numa igreja para ser membro de uma igreja. Eu creio que você também possa ter. Eu queria te convidar, unidos como igreja, estarmos orando por eles agora. Pai, que o teu amor venha sobre a minha casa, venha sobre os meus parentes, sobre a minha família, primos, irmãos, tios, tias, pessoas, Senhor, que estão perdidos nesse mundo e carecem da tua presença, carecem do teu amor, Deus. Usa a nossa vida, como nós cantamos, declare pelas ruas, que eu possa ser uma luz para esse mundo, um sal para essa terra. Me dê sabedoria, Deus, para falar o teu amor para aqueles que nós amamos, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, pessoas que nós amamos, amigos, que não te conhecem, que não conhecem o teu amor, estão perdidos. Assim como nós oramos também pela nossa identidade, Deus. O mundo vem com as suas culturas, com as suas formas de arte, falácias, tentando roubar, Senhor, nossa identidade de filhos de Deus. Que nós não venhamos perder valores, Deus, mesmo na tua casa. Que nós não nos percamos nesse mundo. Protege o nosso coração, Pai. Guarde os corações aqui, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Creia nisso. Sobre tua família clama o santo nome Jesus. O teu nome, Senhor, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Sim, Senhor, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Você pode dar um aplauso ao Senhor? É Ele que nos resgata. Obrigado, Jesus. Estende as suas mãos, querido. Que o grande amor de Deus Pai, com as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça soberana de Jesus, aquele que nos resgata, não nos deixa no estado de perdidos, esteja conosco todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Que o povo do Senhor diga amém. Antes de você sair, querido, dê um abraço nesse amado, dê uma palavra de ânimo, uma boa semana para todos. Até quarta-feira, igreja.